Bom, então, pessoal, essa é a aula 17. A gente vai agora discutir interferência de duas fontes pontuais. Então, do que se trata? Se trata desse videozinho aqui que eu já tinha mostrado na aula passada. Então, relembrando aqui. Particularly surprising there. But if I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. Então, você tem a superfície do lago, que é onde as ondas estão sendo geradas, e essas duas fontes aí, essas duas bolinhas aí, são as duas fontes pontuais que a gente está discutindo. E aí o que a gente vai tentar entender aqui é esse padrão aqui que se forma na superfície do lago, onde você vê algumas linhas bem definidas, assim, onde dá a impressão que ali a água não está oscilando nada, e algumas outras direções onde a água parece que sobe e desce com grande amplitude. This pattern is created by the Então, o que a gente vai tentar entender aqui na aula de hoje é exatamente essas linhas que estão aqui, em que direção que elas exatamente apontam e por que isso acontece. Né? O nome disso aí se dá interferência de duas fontes pontuais, aqui as duas fontes que o cara está segurando ali. Bom, então esse fenômeno acontece com ondas em três dimensões, né? Então a gente vai iniciar aqui já que é a primeira vez que a gente está falando disso, né? Vamos comentar aqui sobre ondas harmônicas circulares, no que elas são diferentes das ondas harmônicas em uma dimensão que a gente vem discutindo. Então, primeiro que elas se propagam no plano XY, como está mostrado aqui, que as frentes de onda, como você viu aí no filmezinho, são círculos, né? Dessa forma que está aqui. A onda se propaga aqui para fora, radialmente, a fonte, aqui no caso aqui, está na origem, né? Seria uma daquelas duas bolinhas ali que o cara está girando. Então ele fica subindo e descendo com uma bolinha aqui nesse ponto, e na superfície do lago se formam esses círculos que vão se propagando para fora. Essa é a velocidade de propagação da onda, é a velocidade com que esses círculos se expandem. Num certo ponto R, ali no lago, a água sobe e desce, imaginando assim, né, que a onda é uma onda puramente transversal. Então a onda sobe e desce, e a maneira como a onda sobe e desce é de uma maneira, se essa fonte que está aqui está subindo e descendo harmonicamente, né, com uma frequência bem definida, então esse ponto que está aqui, a uma certa distância da fonte, ele é visto subir e descer na forma de uma onda harmônica, né? Ou melhor dizendo, esse padrão de círculos se expandindo pode ser descrito matematicamente com essa função que está aqui, onde R aqui é a distância do ponto até a fonte, né? T é o tempo, K é 2π sobre lambda, né? Como exatamente no caso das ondas unidimensionais, e o ômega é 2π sobre o período. Que período? O período de sobe e desce lá com que o cara está perturbando a superfície do lago. Né? E a novidade aqui é essa coisa que está aqui, que é a amplitude da onda esférica, exatamente porque ela tem que se espalhar, o círculo fica cada vez maior, a amplitude dela não é fixa. Essa é a principal diferença entre ondas em duas e três dimensões e ondas em uma dimensão. Ondas harmônicas em uma dimensão, a gente dizia que a amplitude era constante, né? Era um A. Né? Mas em ondas no espaço não acontece isso. Né? Em duas ou três dimensões, a amplitude da onda decai. Quanto mais distante você está da fonte, o sobe e desce da água fica cada vez menor. Né? Bom, o comprimento de onda é lido da mesma maneira, é a distância aqui entre esses frentes de onda, que está aqui, né, imagina que esses círculos aqui são os pontos que nesse instante fotografado a água está com máxima altura, né? Então a distância entre esses dois círculos concêntricos aqui é o que define o comprimento de onda, no caso de uma onda circular. E todos os pontos do lago executam uma oscilação harmônica simples, como você está vendo aqui nessa expressão matemática. Né? Se você fixa um ponto do lago a uma certa distância da fonte, isso aqui fica fixo, isso aqui é a fase da geração, né? E você vê que aparece um cosseno de ômega t, né? Então uma oscilação harmônica de frequência ômega, e a fase, se você multiplica por -1 aqui o argumento, né? Isso aqui fica ômega t menos KR menos φ. Né? Mas como você está num ponto R fixo, isso aqui é fixo. Né? Isso aqui é entendido como sendo uma fase, a fase da oscilação de sobe e desce nesse ponto específico aqui. Entendeu? É uma oscilação harmônica de frequência ômega. Isso todos os pontos do lago têm em comum. Todos eles sobem e descem com a mesmíssima frequência, que é decidida pelo momento da geração ali, né?
pela antena, digamos assim, né? O movimento de sobe e desce da bolinha define o movimento de sobe e desce de todos os outros pontos da superfície do lago, né? Mas cada ponto vai ter uma fase particular, porque a fase da oscilação harmônica nesse ponto depende da distância desse ponto à origem. E essa vai ser a chave do entendimento desse padrão de interferências que forma na superfície do lago. Então, a fase de cada ponto depende da distância da fonte. Esse φ que está aqui, em verde, aqui é comum para todo mundo, para todos os pontos do lago. Ele é simplesmente a fase da fonte pontual na origem. Quer dizer, esse movimento de geração aqui é uma oscilação harmônica. O sobe e desce que ele está fazendo com a bolinha é, supostamente, né, uma oscilação harmônica. E ele tem uma fase, quer dizer, porque em R igual a zero, que é o ponto da geração, né, R igual a zero é a origem ali, né? T igual a zero, eu estou supondo que o movimento de sobe e desce lá que ele está executando aqui na bolinha e que está sendo imposto à superfície do lago naquele ponto, pode ter possivelmente uma fase aqui, mas isso aqui é uma constante. Tá? E o mais importante é isso que eu tinha falado, né? Que a amplitude da onda circular decai com a distância. Tá? A gente não vai explorar muito esse fato que está aqui, nem demonstrar que esse tem que ser o caso, né? Mas é a principal diferença de uma onda em 2 e 3 dimensões em relação a uma onda em uma dimensão, onde a amplitude permanece constante. A razão pela qual a amplitude decai é simplesmente porque a frente de onda, né, pega essa distância R que está aqui, fica cada vez maior à medida que você se afasta da origem. Né? Então, por conservação de energia, você não pode esperar que o movimento de sobe e desce de todos esses pontos aqui, que são em muito maior número, digamos assim, do que esses pontos que está aqui, seja igual. Né? De outras maneiras, se fosse igual, a energia do sobe e desce desses pontos aqui a uma certa distância seria maior do que a energia do sobe e desce desses pontos aqui. Exatamente para fazer com que a energia da movimentação harmônica a uma certa distância R seja conservada, né? Então a amplitude tem que decair. Em uma dimensão não é necessário acontecer isso. E nem acontece. Muito bem, então agora sim, o sinal recebido num ponto P qualquer. Então você tem aqui as duas fontes. Pode pensar concretamente que o plano aí do slide é a superfície do lago, né? E essa é a bolinha número 2 e essa é a bolinha número 1, a fonte 1 e a fonte 2. E você está observando o que a superfície do lago está fazendo naquele ponto. O que a superfície do lago está fazendo naquele ponto é a soma de duas dessas ondas que eu discuti no slide precedente. O único detalhe é que a onda amarela, que tem origem dessa bolinha da direita, e a onda azul, que tem origem na bolinha da esquerda, elas são concêntricas em relação a esse ponto, no caso desse círculo azul aqui, o centro dele está aqui. E esse círculo amarelo, o centro dele está nessa outra fonte que está aqui. O movimento oscilatório do sobe e desce daquele ponto é a soma de duas oscilações harmônicas. Uma devido à onda gerada aqui em F2 e outra devido à onda gerada em F1. Cada uma delas introduz uma fase diferente para a oscilação harmônica. A frequência da oscilação harmônica é a mesma, supondo que o movimento do sobe e desce dessa bolinha e o movimento do sobe e desce dessa bolinha é igual, né? Então você tem a soma o sinal em P é o resultado da soma de duas frequências, de duas oscilações harmônicas de mesma frequência, mas de fases diferentes. E as fases dependem da distância do ponto P a essa fonte e do ponto P a essa fonte. Entendeu? É isso que a gente vai comentar. Está aqui o sinal que você observa em P, é a amplitude, essa amplitude A1 aqui depende dessa distância que está aqui, mas como essa distância é fixa, eu vou simplesmente chamar a amplitude de A1. Né? E aqui está aquela expressão do slide anterior, cosseno de ômega t, e essa fase que está aqui é a fase devido a essa distância, né? E devido à fase de geração dessa fonte que está aqui. Né? E similarmente, essa onda amarela aqui, desculpa, essa oscilação vertical amarela aqui é devido à fonte número 2. Aí você vê que eu estou supondo que a frequência aqui é igual a essa frequência aqui, podia não ser, né? Mas eu estou imaginando que o movimento de sobe e desce dessa bolinha e dessa bolinha são iguais. Né? E a fase associada a esse sinal que sai da bolinha amarela é menos KL2 menos Φ2, onde Φ2 é a fase da geração dessa oscilação que está aqui. Tá bom? Todo o fenômeno, se vai haver uma interferência construtiva ou destrutiva aqui, vai depender dessa fase aqui comparado com essa fase que está aqui, conforme a gente discutiu na aula anterior, naquela questão de soma de sinais harmônicos. Né? Então, o sinal total ali em P
é a soma de dois sinais harmônicos de mesma frequência. Então, se vai haver uma interferência construtiva nesse ponto ou destrutiva nesse ponto, tudo vai ser decidido pela diferença de fase aqui entre essa fase e essa fase que está aqui. Então, está ali a expressão. E a diferença de fase entre esses dois sinais, como eu falei aqui, é essa fase que está aqui, né, menos essa fase que está aqui. Então, dá exatamente essa expressão que está aqui. Tá? Lembrando que o K é 2π sobre lambda, né? Então, e é o mesmo lambda dos dois casos, né? Por conta do fato de que a frequência é igual, o lambda tem que ser igual, né? O K tem que ser igual também. Então, é 2π sobre lambda. Isso aqui, né? Menos KL1 menos KL2 dá essa coisa que está aqui. Dá KL2 menos L1. Mais Φ1, menos Φ1 mais Φ2, que está aqui escrito. Essa é a diferença de fase dos dois sinais. Conforme a gente viu na aula passada, se essa diferença de fase for um número inteiro de 2π, for 0, mais ou menos 2π, ou mais ou menos 4π, ou o que seja, aí os dois sinais se somam em fase. Acontece aquilo que a gente discutiu na aula passada, né? Por exemplo, aqui, isso aqui é tempo, né? Isso aqui é a amplitude da oscilação. A curva azul seria essa aqui, a curva amarela seria, a oscilação amarela seria aquela ali. Eu estou supondo que as duas curvas, como você está vendo aqui, o azul e a amarela, estão em fase. Né? Ou dito de outra maneira, a diferença de fase dela é um número inteiro de 2π. Aí o máximo de uma coincide com o máximo da outra, o mínimo de uma coincide com o mínimo da outra. Né? E aí a amplitude total, o S ali, né, tem amplitude, sobe e desce com máxima amplitude. É isso que a gente chama de interferência construtiva. Tá? E, como a gente viu na aula passada também, interferência destrutiva acontece quando a diferença de fase entre o sinal azul e o sinal amarelo é um número π ou 3π ou um número ímpar de π. Aí acontece isso, né? Essa aqui é a curva amarela, essa aqui é a curva azul, e agora elas estão π fora de fase, né? Que a gente fala. O máximo da amarela coincide com o instante do máximo que a amarela atinge o ponto, a oscilação máxima aqui, a amplitude máxima, a azul tem a mínima, e vice-versa, né? Quando a azul é máximo, o amarelo é mínimo, e quando você soma as duas, o sinal resultante, que é essa curva preta, tem uma amplitude bem modesta, entendeu? Isso se chama de interferência destrutiva. No limite, se acontece das duas amplitudes serem iguais, aí a curva preta é zero, entendeu? A curva preta é zero de fato. Bom, então tudo é decidido pela diferença de caminho entre as fontes e aquele ponto ali. Se naquele ponto vai haver uma interferência construtiva ou destrutiva, tudo é decidido, ou é principalmente decidido pela diferença de caminho. A diferença de caminho é isso aqui, né? A distância do F2 até o ponto e do F1 até o ponto são diferentes. E a diferença de caminho é aquela coisa que está ali, né? Essa pequena distânciazinha ali. Tá? Então, o que pode acontecer? Está aqui a expressão do slide precedente da diferença de fase dos dois sinais. A diferença de fase dos dois sinais está no slide precedente. É 2π vezes a diferença de caminho, mais a diferença da fase no momento da geração. Isso aqui é Φ2 menos Φ1, né? Onde Φ2 e Φ1 é a fase da geração das bolinhas ali. Né? Ok, quando essa coisa que está aqui for um número par de πs, quer dizer, for 0, 2π, 4π, ou o que seja, a interferência é construtiva, vai ser denotada por verde aqui. Né? Quando essa diferença de fase for um número ímpar de π, que está denotado por vermelho, aí você vai ter interferência destrutiva. Tá? Então, nessas slides aí, verde é interferência construtiva e vermelha é interferência destrutiva. O N aqui nessas expressões pode valer qualquer coisa, de qualquer número inteiro. Né? Ao multiplicar por 2 aqui, eu garanto que 2N é par. Né? Ao fazer 2N mais 1, eu garanto que 2N mais 1 é sempre ímpar. Né? É uma maneira de garantir que você escreve um número ímpar. Então, tá bom. Então, essa é a condição. Se os sinais foram gerados em fase, aí você fica pensando, mas que diabo significa os sinais gerados em fase? Significa que as duas bolinhas ali, essas duas aqui, elas afundam no lago junto quando elas ao mesmo tempo e sobem exatamente ao mesmo tempo. Isso aqui é geração em fase. O cara afunda as bolinhas simultaneamente e levanta as bolinhas simultaneamente. Afunda e levanta as duas como, né, juntas. Né? Isso seria o caso onde a diferença de fase Φ2 menos Φ1 seria zero. Né? A oscilação das bolinhas nesse ponto ali e nesse ponto aqui está em fase. As duas descem e sobem em uníssono, né? Conjuntamente. Tá? Então, supondo que as dois sinais são gerados em fase, isso aqui seria zero, então a diferença de fase total é decidida só pelo ΔL. Né? Se o ΔL
for igual, agora é só fazer isso aqui igual a zero, né? E multiplicar por lambda sobre 2π, né? Então, se o ΔL for um número inteiro de lambdas, a interferência vai ser construtiva. Se o ΔL for um número semi-inteiro, que se chama, né? For igual a 1 meio, for igual a 3 meios, for igual a 5 meios, etc. e tal, de lambda, a interferência vai ser destrutiva. Se você não conseguiu ver aí, deixa eu fazer aqui a álgebrazinha aqui, para mostrar aqui. Sim, deixa eu rabiscar aqui, cadê meu caneta aqui? Aqui está a caneta aqui. Então, simplesmente, eu estou supondo que a diferença de fase é zero, né? Então, fazendo essa coisa aqui igual a zero, aí você tem 2π sobre lambda, interferência construtiva, né? Construtiva, igual a 2nπ, entendeu? Aí o 2π aqui cancela com esse 2π aqui, então, desculpa, isso aqui é o ΔL, né? Desculpa, eu esqueci um ΔL aqui. Isso aqui implica que ΔL é igual a n lambda, que nem está mostrado aqui, né? E a mesma coisa para o outro ali, tá? É simplesmente isso. Deixa eu apagar essa coisa aqui. Isso se os sinais forem gerados em fase. Se os sinais Ops, cadê a bolinha aqui? Ok. Bom, desculpe, a ilustração está aqui. O que significa, por exemplo, a diferença de caminho ser meio comprimento de onda, né? No caso aqui, desse caso que está aqui, a diferença de caminho aqui, tá vendo? Cabe meio comprimento de onda da oscilação. Aí, nesse caso aí, você vai ter interferência destrutiva. Já se a diferença de caminho, por exemplo, for um número inteiro de comprimento de onda, aí você teria uma situação como essa, mais ou menos, aqui, né? Cabe um comprimento de onda inteiro na diferença de caminho ali. Aí você vai ter interferência construtiva. Então, isso aqui seria a interferência construtiva, isso aqui é destrutiva. Mas não é só, como você vê aqui, o n pode ser qualquer número inteiro, né? Não precisa ser igual a 1, necessariamente, né? Nesse caso aqui, que é o que está ilustrado aqui, pode ser 2. Se essa diferença de caminho aqui for 2 lambda, também a interferência vai ser construtiva. Aqui também, se a diferença de caminho não precisa ser meio, pode ser 3 meios, né? Se você tiver 1 lambda e meio, aqui a interferência vai ser destrutiva, tá bom? Se os sinais forem gerados fora de fase, esses dois casos aqui são dois casos particulares, é claro, né? Mas são dois casos que dá para entender mais ou menos assim, qualitativamente, como é que o cara geraria essa situação. Então, os sinais gerados em fase é aquilo que eu falei, né? As duas bolinhas afundam e levantam juntas. Os sinais gerados fora de fase significa que uma da bolinha, pode ser a bolinha da esquerda, por exemplo, ela afunda no momento que a bolinha da direita está subindo, está no máximo, né? E aí elas ficam alternando. Quando essa aqui levanta, essa aqui afunda. Quando essa aqui afunda, essa aqui levanta. Isso aí seria o caso de uma geração, de um sinal gerado fora de fase, completamente fora de fase, né? Aí nesse caso aqui seria π, aí a situação muda. Aí nesse caso aí, você teria, em vez de zero aqui, que me levou a esse resultado aqui, você teria um π sobrando ali, né? E aí os resultados se trocam de condição, né? Aí para ter interferência, nesse caso, né? Se os sinais forem gerados fora de fase, né? Aí a diferença de caminho, se ela for um número semi-inteiro de comprimento de onda, a interferência vai ser construtiva, e se for um número inteiro, aí vai ser destrutiva. Tá? Então depende das duas coisas, né? Os pontos onde a interferência vai ser construtiva e destrutiva depende da diferença de caminho e também da diferença da fase da geração. Né? Então, cada caso é um caso. Você tem que ser informado qual é a diferença de fase no momento da geração para poder saber em que pontos do lago você vai ter interferência destrutiva e em que pontos do lago vai ter interferência construtiva. Então, nesse aplicativo aqui, você tem uma simulação aí dessa situação aí do lago. Você tem as duas fontes aqui, e os movimentos de sobe e desce ali da superfície do lago. Você pode escolher clicar num ponto qualquer aqui desse negócio que ele vai te mostrar como é que aquele ponto está subindo e descendo. Então pega um ponto aqui, por exemplo, nessa região aqui mais brilhante, né? Vamos ver o que está acontecendo. Um ponto qualquer ali. Então ele está recebendo o sinal ali da fonte A e o sinal da fonte B, e eles estão mostrados aqui. Esse aqui é o sinal da fonte A, wave from A. Esse aqui é o sinal da fonte B. Você vê claramente que os dois estão em fase, né? Nesse caso aqui, ó, você pode escolher fontes em fase e fontes fora de fase, né? Aí, bom, desculpe, daqui você não consegue ver isso, não. Você consegue ver que o sinal do A está chegando no P e o sinal do B está chegando no P em fase. Olha lá, elas descem e sobem junto. Consequentemente, a resultante é uma onda de grande amplitude, porque está havendo uma interferência construtiva. Então, nessas regiões aqui e nessas regiões aqui, se eu pegar um outro ponto aqui, acontece a mesma coisa, ó. Tá vendo? O sinal recebido de A e de B estão em fase. Tá? Então, a oscilação nesses pontos aqui é de grande amplitude. Agora, compara nessa região aqui mais apagadinha aqui, o que está acontecendo?
um ponto que chega ali, ó, o sinal que vem de uma fonte e o sinal que vem da outra, está interferindo destrutivamente, né? Eles estão em fora de fase, ó. Quando uma desce, o outro está subindo, né? Aí ó, o sinal resultante tem uma amplitude ridícula aqui, né? Essas linhas aqui, que são chamadas linhas de antinós, né? Linhas de interferência destrutiva, e essa direção aqui, mais ou menos no meio aqui desse ângulo aqui com bem brilhante, são as linhas de interferência construtiva. É isso que a gente vai analisar agora. Bom, então para analisar essas direções aí das interferências construtivas e destrutivas, eu preciso de um resultado aqui geométrico. Qual é a diferença de caminho de um ponto que esteja muito longe das fontes? Aqui a separação entre as fontes aqui é D, né? Se você considera um ponto assim relativamente próximo assim das duas fontes, a diferença de caminho é isso aqui, né? Então, essa distância daqui até aqui é igual a essa que está aqui. O F1, a distância do F1 até esse ponto é maior, está mostrado aqui na coisa marrom. Aí, o que acontece se esse ponto fica cada vez mais distante, mas ainda nessa direção θ, que está aqui, ó, ao longo dessa direção preta que está aqui, que passa pelo meio das duas fontes, né? Se ele está um pouco mais além, mas ainda nessa mesma direção, o ΔL é muito parecido, né? Os dois ΔLs aqui não se altera quase nada. No limite, onde esse ponto aqui está bem, bem distante das duas fontes, ainda nessa direção que está aqui, você pode fazer essa aproximação que está aqui. Para um ponto muito afastado na direção θ, você pode aproximar aqui, que tá vendo um triângulo aqui, né? Esse triângulo que está aqui, desse ponto até aqui, até ali, é um triângulo isósceles, né? Mas é um triângulo isósceles que está ficando cada vez mais fino, digamos assim. Aquele ângulo ali é cada vez mais fininho, né? Então, o ângulo aqui entre esse ângulo aqui, que é igual a esse ângulo aqui, vai se aproximar de 90 graus, né? No limite, onde esse ponto aqui está muito longe ali, nessa direção aí. É essa aproximação que a gente usa. Eu uso o fato de que esse ângulo aqui, que é, na verdade, 89,999 graus, eu aproximo por 90 graus, quando o ponto ali está muito distante, né? E aí você tem que isso aqui é 90, e isso aqui, portanto, é 90 também, e você tem um triângulozinho retângulo, entendeu? Aí o cateto aqui revela quem é o ΔL, né? Já que a hipotenusa aqui desse triângulo é a separação das duas fontes, né? Aí o ΔL é visto ser igual à separação entre as duas fontes vezes o seno de θ. Esse ângulo aqui é θ, tá? Esse ângulo aqui da direção, a direção na qual você está observando, né? θ igual a zero é aqui, tá vendo? θ igual a 45 graus seria aqui nessa direção, θ igual a 90 graus é nessa direção aqui, tá? E esse ângulo θ aí, você pode se convencer, ele se manifesta aqui nesse triângulo retângulo aqui, exatamente nesse ponto que está aqui, nessa posição que está aqui. Esse é o θ. Bom, e aí fica fácil, né, de usar isso aqui, a hipotenusa. Então, o D seno de θ é a diferença de caminho. É isso que você pode usar quando você está analisando pontos relativamente distantes em relação à separação das duas fases, né? E aí, dessa forma, a diferença de caminho, o D é fixo, né? A separação entre as duas fontes, fica definido apenas por uma direção. Então, todos os pontos ao longo de uma certa direção vão ter o mesmo tipo de interferência, né? E é isso que produz aquelas direções lá no lago, entendeu? Esse aqui é o ponto. Então a pergunta, cá, vamos aplicar isso num caso concreto para você ver. Duas fontes pontuais emitem sinais de mesma frequência e em fase. Tá? Em fase. Quais são as direções de interferência construtiva e destrutiva? Admita que a separação entre as duas fontes, que é o D, é 3 vezes o comprimento de onda. Podia ser qualquer coisa, né? Mas eu estou aqui imaginando que é 3 vezes lambda. Aí a condição para um ponto ter interferência destrutiva ou construtiva quando os sinais são gerados em fase, é que a diferença de caminho seja n lambda, quando for um número inteiro de lambdas, quando os sinais estão sendo gerados em fase, né? 2 slides atrás, né, a gente viu isso. A diferença de caminho for um número inteiro de lambdas, a interferência vai ser construtiva, verde. Quando for um semi-inteiro, for lambda sobre 2, ou 3 lambda sobre 2, ou 5 lambda sobre 2, a interferência vai ser destrutiva. Agora, se os pontos em questão, isso é o caso geral, se o ponto em questão está bem longe, numa certa direção θ, aí eu posso usar o resultado do slide precedente e trocar o ΔL por D seno θ. E aí descubro quem são os θs aonde isso aqui vai acontecer e quem são os θs onde isso aqui vai acontecer. Entendeu? Quem são as direções aonde vai haver interferência construtiva e as direções onde vai haver interferência destrutiva. Então está aqui. Igualando D seno θ
a n vezes lambda, eu vou ter as direções de interferência construtiva. Isso, elas vão acontecer quando, nas direções tais que o seno dessas direções, né, lembra sempre que o θ igual a zero é vertical na frente das duas fontes. Né? Essa é a nossa convenção. θ igual a zero é na frente das duas fontes. E θ igual a 90 graus é perpendicular. Bom, assim, deixa eu desenhar aqui, porque senão, se isso aí não for entendido, aí danou-se. Então, peraí, aqui, ó. Aqui, ó, você tem a fonte 1 ali, a fonte 2 aqui, a nossa convenção de direção é assim, isso aqui é θ igual a zero, isso aqui é θ igual a 45, e isso aqui igual a θ igual a 90 graus, tá? É isso que é a nossa convenção. Tá bom, sai daqui, deixa eu apagar esse troço aqui. Ups, aqui, pronto. Esclarecido. Então, nessas direções aí, a interferência vai ser construtiva, tá? E nessas outras direções, igualando d seno θ a essa... desculpe aqui, você não está vendo nada, né? Igualando d seno θ a essa expressão que está aqui, você vai ter interferências destrutivas, entendeu? No nosso caso em questão aqui, o lambda sobre d é informado, né? O lambda sobre d é 1/3, ok? Então isso aqui é 1/3 e ali é 1/3. Então pronto, é só botar na calculadora. Que ângulos tem, e fazendo n correr, né? De 0, 1, 2, 3 e coisa e tal, né? Que ângulo tem o seno igual a zero? Né? Aí é θ igual a zero, né? Que ângulo tem o seno igual a 1/3, fazendo n igual a 1, né? Aí você responde, tal coisa. Aí você encontra esses ângulos. Aqui, as direções das interferências construtivas são essas aqui, 0 graus, quando n igual a zero. Quando n igual a 1, você tem mais ou menos 19,5 graus. Quando você bota n igual a 2, o arco cujo seno é 2/3, é esse aqui. É mais ou menos 41,8 graus. Mais ou menos porque você tem uma direção à direita da vertical e uma direção à esquerda da vertical. Né? E quando n igual a 3, o arco cujo seno é 1 tem mais 90 e menos 90. E quando n igual a 4, bom, não existe ângulo nenhum cujo seno seja 4/3, né? Então o troço para num certo momento, entre 0 e 90 graus. Essas são as quatro não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 direções onde você tem interferência destrutiva. Construtiva, desculpe. E a interferência destrutiva faz a mesma coisa, bota n igual a 0 e resolve, bota n igual a 1 e resolve, tal coisa, né? Quando você faz n igual a 1 aqui, desculpe, n igual a 0, e pergunta quem é o seno qual é o arco cujo seno é igual a 1/3 vezes 1/2, igual a 1/6. Aí a resposta é essa, mais ou menos 9,6 graus. Aí quando você faz n igual a 1, qual é o arco cujo seno é igual a 1/3 vezes 3/2, né? É igual a 1/2. O arco é 30 graus. E quando n é igual a 2, você tem o último resultado. Quando você bota n igual a 3 aqui, aí você está perguntando quem é o arco cujo seno é maior do que 1, não existe. Né? Então você tem essas 6 direções de interferência destrutiva e essas 7 direções de interferência construtiva. Tá bom? Vamos conferir ali no aplicativozinho. Bom, então só para conferir o resultado aqui, as nossas fontes estavam em fase, aqui eu estou selecionando Sources in Phase, né? E a separação, Source Separation aqui, é 3 em unidades de lambda, né? Então, para que a separação das fontes seja igual a 3 lambda, eu tenho que selecionar lambda igual a 1 e separação 3, né? E dessa forma corresponde aos dados do que a gente resolveu. Então, essa aqui é a previsão. Desculpa, isso aqui é o que acontece, né? A nossa previsão foi assim, de que havia interferência construtiva em θ igual a 0 graus, e acertamos aqui, ó, pega um ponto ali qualquer, interferência construtiva, né? A outra previsão era 19 e alguns. Desculpe, teria interferência destrutiva aqui em 9 graus, esse ângulo que está aqui é dessa direção preta, aqui, ó, dessa direção preta com a vertical. Não dá para ver exatamente no aplicativo, mas enfim, de acordo com a nossa conta, é exatamente igual a 9 graus e um pouquinho. Está ali, é a direção destrutiva. Essa direção que está aqui, que deve ser 19 graus ou alguma coisa assim, dá uma interferência construtiva ali, ó, tá vendo?
Exatamente nessa direção é o máximo de construtivo. É claro que se eu pegar um pontinho aqui, a interferência é mais ou menos, tá vendo? Não é exatamente construtiva, então ela não corresponde ao ângulo que a gente obteve. O ângulo que a gente obteve é a direção que é onde tem onde as oscilações das duas bolinhas ali, produzidas pelas duas bolinhas, são mais em fase, digamos assim, né? Então tá aí. Então, a princípio não dá para saber exatamente aqui, né? Porque enfim, o aplicativo aqui não permite, mas pelo menos o número de ângulos construtivos e destrutivos você pode verificar aqui, ó. A gente previu 90 graus aqui, nessa direção aqui teria interferência construtiva, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 direções de interferência construtiva. E 6 de destrutiva. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não dá para ver o ângulo aqui pelo aplicativozinho aqui, não dá para obter o ângulo exatamente, mas é isso que a gente calculou, tá? Foi a direção dessas duas fases. Veja que a direção só é definida a partir de uma certa distância das duas fontes, né? Porque afinal de contas a gente obteve essas direções supondo que os pontos estavam a uma distância bem maior das fontes do que a própria separação entre as duas fontes, tá certo? Então, você vê que as direções começam a ficar definidas a partir de uma certa distância das duas fontes, porque aquela aproximação só funciona nesse. Na verdade, até dá para ver aqui mais ou menos, né? Mas, enfim. Ok. E o que acontece o que eu faria para aumentar enormemente o número dessas faixas aqui? O que você pode fazer para aumentar o número de faixas é fazer com que aquelas soluções daqueles senos tenham muitas soluções, que vários tetas, você encontre vários tetas para aquelas equações trigonométricas, né? E isso vai acontecer quando o D, né, a separação entre as duas fases aqui for muito grande comparado com um lambda. Aqui no aplicativo não dá para fazer muita coisa, né? Só consigo fazer lambda igual a 1 e a separação 5 lambda, né? Então a minha previsão é que quando eu fizer a separação igual a 5, né? Aí o lambda sobre D vai ser uma fração 1/5, né? Vai ser 1/5, então vai ter vários n's, várias direções onde eu vou conseguir resolver aquelas duas equações. Olha aí, a quantidade de máximos e mínimos aí que aumentou, né? Percebeu? Aqui tem o máximo, θ igual a zero é sempre máximo, quando as duas coisas estão em fase, né? Mas agora tem uma, duas, desculpa, vamos contar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Antes a gente só tinha quatro, entendeu? Quando você aumenta a separação entre as fontes em relação ao tamanho do comprimento de onda, aumenta muito essas faixas aí, tá? Ok, então tá bom. Agora, de volta ao nosso filminho original, agora a gente consegue entender direitinho aqui, ó. Particularly surprising there. But if I add a second source of ripples, then Percebeu que ele está gerando as ondas em fase, né? Você percebeu que ele está abaixando e levantando as bolinhas juntos aqui, ó? we start getting an interesting pattern. This pattern is created by the ripples from the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks. Olha lá o padrão dele aqui. Essa aqui, a separação das bolinhas está aqui, né? Está aqui nessa direção aqui, está aqui. Essa direção aqui seria θ igual a zero, né? No caso aqui. Aqui tem uma outra direção aqui, tá vendo? De máximo, né? De interferência construtiva. Aqui tem uma outra região de interferência construtiva e outra aqui. Igualzinho que a gente calculou agora há pouco, né? Aqui é θ igual a zero. Né? Aqui tem uma direção para a esquerda, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? 7 direções de interferência construtiva e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que a separação entre as bolinhas é 3 lambda aí no caso dele? Não tem muito como saber, né? Mas mais ou menos o lambda é isso aqui, né? Você não está vendo nada, né? Assim, putz, desculpe. O lambda é isso aqui, essa separação que está aqui, né? Isso aqui é o lambda. Aí, não sei, ele não diz qual é a distância das bolinhas, né? Mas, sei lá, dá a impressão que pode ser próximo de 3 lambda, explicaria o fato do número de regiões de interferência construtiva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coincidir com o que a gente calculou, né? E o número de direções de interferência destrutiva também. And troughs with troughs, the amplitude of the wave is increased.
Bom, então, só para finalizar então esse assunto sobre interferência de fontes pontuais. As amplitudes das duas fontes aí precisam ser exatamente iguais. Bom, obviamente o cara lá que está gerando aquelas coisas, as bolinhas ali, não tem como garantir que as amplitudes sejam absolutamente iguais, né? Então você consegue ver o padrão sim, mesmo que as amplitudes não sejam exatamente iguais. E o que acontece? O que acontece quando as amplitudes não são iguais é que, deixa eu fazer um desenhozinho aqui, é que quando você está aqui uma fonte, daqui outra fonte, quando você considera um ponto aqui, né, a amplitude da onda gerada por uma coisa aqui for diferente da amplitude gerada por uma coisa aqui, se nesse ponto tem interferência destrutiva, o que acontece é que a interferência não vai ser completamente destrutiva. Né? Quando você soma duas frequências iguais a cosseno de ômega t mais φ, né, devido a essa fonte aqui, por exemplo, mais B, uma amplitude diferente, cosseno de ômega t mais φ', e essa diferença de fase aqui, φ e φ' for destrutiva, né, for igual a π ou 3π, ou o que seja, aí o sinal ali vai ser de amplitude A menos B. Não vai ser exatamente zero se o A não for igual ao B. É isso que acontece. As zonas, as faixas antinodais, né, as regiões do lago onde ocorre interferência destrutiva, não vai ser completamente destrutiva, mas vai ser ainda uma amplitude bem menor do que nas regiões de interferência construtiva. Essa que é a diferença. Então não precisa ser iguais, mas só que as regiões de antinós não vão ser tão bem definidas. É isso que vai acontecer. E qual é a origem da diferença de amplitude? A diferença de amplitude, que a gente já comentou, deixa eu apagar isso aqui. A diferença de amplitude tem duas origens. Um é o momento da geração, né? Vai que o cara não tá levantando e abaixando as bolinhas com igual amplitude, isso se manifesta lá naquele ponto, né? Mas a outra origem que é o fato de que o sinal aqui de uma onda esférica, que a gente comentou, a amplitude nesse ponto aqui é a amplitude da geração dividida pela raiz quadrada da distância. Da distância, no caso aqui, L1, né? Ela cai com a distância. A amplitude a amplitude de uma onda bidimensional, né, no lago não é assim, né, que nem a gente comentou, né? Ela vai diminuindo assim, né, vai diminuindo à medida que ela vai se afastando, né? Mas esse efeito do afastamento com a distância, ele é bem insignificante comparado com a diferença de amplitude no momento da geração. A diferença de amplitude no momento de geração é muito mais decisivo do que isso aqui, pelo simples fato de que, quando você considera um ponto muito distante das duas fontes, a distância daqui até ali e a distância daqui até aqui é praticamente a mesma, né? Então, isso implica que o decaimento de amplitude devido à distância é insignificante, frente ao decaimento devido à geração, né? Se isso aqui é B raiz quadrada de L2, eu estou dizendo que L2 é mais ou menos igual a L1, para pontos bem distantes, né? Mas o A pode ser diferente do B, porque no momento da geração ele está afundando uma bolinha mais do que está afundando a outra, enfim. Né? Mas, de qualquer maneira, a diferença de amplitudes não é tão significativa. Você continua a ver o padrão sem problema nenhum, apenas as regiões as linhas de interferência destrutiva não ficam tão bem definidas. Elas não se cancelam completamente as ondas. O mais importante é isso aqui. As frequências, em vez de serem, as frequências têm que ser exatamente iguais para você ver aquele padrão fixo de interferência. Se as frequências forem apenas próximas, todos os pontos do lago vão receber sinais harmônicos, um com a frequência ω1 e outro com a frequência ω2 próxima. E a gente aprendeu na aula passada que o que vai acontecer naquele ponto, e na verdade em todos os pontos do lago, é que vai acontecer o fenômeno do batimento. A amplitude de oscilação vai acender e apagar, a amplitude vai acender e apagar com uma frequência que tem a ver com a diferença de frequência entre os dois, entre o ω1 e o ω2. E aí isso vai ter como consequência que os máximos e os mínimos vão ficar trocando de posição. Né, vão ficar trocando de posição, tudo bem, de maneira bem lenta, né, porque dependendo da proximidade das duas frequências, mas vão. Né? Então, os padrões não vão ser estáticos, os padrões de máximos e mínimos, se as frequências não forem exatamente iguais. Né? Mas pode levar muito tempo para os padrões ficarem alternando de máximos e mínimos, né? Se a frequência do batimento for muito pequena. Tá? Então, esse é o ponto. Um comentário final só. Bom, agora vamos considerar o efeito Doppler. O efeito Doppler está relacionado com esse som que você ouve quando um carro está se aproximando de você e depois começa a se afastar, que produz produz esse efeito aqui, ó.
Bom, o efeito aqui pode ser resumido aqui nesse aplicativozinho aqui. Aqui você tem uma fonte, que no caso aí de um carro seria o som que o carro está emitindo, né? E esse pontinho verde aqui é você que está ouvindo o som, ou no caso aqui de uma luz, né? É o que você está vendo, essa luz aí que está piscando com uma certa frequência. Você está vendo claramente aqui o padrão de ondas sendo emanadas dessa fonte pontual. A fonte pontual está parada em relação a você. E aí, se você essa coisinha que está aqui embaixo mostra o que você vê. Você vê uma luz ou um som, né, oscilando exatamente com a mesma frequência da fonte. Quando a fonte está parada, é claro, né, é, é, o acende e apaga que você vê é igualzinho à mesma frequência do acende e apaga quando a fonte está estacionária em relação a você. Acontece que a coisa muda quando a fonte está se movendo em relação a você, que nem o carro lá que está se aproximando de você. O som, a frequência do som que você ouve não corresponde à frequência do som que o cara que está dentro do carro, por exemplo, que está estacionário em relação à fonte, ouve. Vamos ver o que acontece aqui com o padrão. Preste atenção aqui no padrão de acende e apaga, quando eu coloco a fonte, que é essa coisa que está aqui, para se mover na direção do observador. Tá? Então, olha aqui, eu vou mover a fonte. Tá? Preste atenção aqui, ó. Olha a frequência com que ele está acendendo e apagando. Tá vendo? O que está acontecendo aqui? Ó? Ah, bom, desculpe, aqui, agora eu tenho que aumentar aqui a velocidade, né? Espera um minutinho. Pronto, ali, a fonte está se aproximando. O que eu estou vendo aqui? Estou vendo que o piscar aqui está ficando com uma frequência maior. Quando a fonte se aproxima de mim, eu ouço um som mais agudo. E depois que ela passa por mim, olha, a frequência diminui. Entendeu? A frequência fica mais grave. Entendeu? De novo. Aqui, ó, botar aqui a fonte parada. Botar uma. Ok? Espera um minutinho. Pronto, estou vendo a frequência igualzinha da fonte, quando a fonte está parada. Né? Agora eu vou colocar a fonte para se aproximar de mim, depois me ultrapassar, e você vai ver que eu vou inicialmente, quando a fonte está se aproximando de mim, eu vejo uma frequência maior. Olha lá, olha o pisca-pisca loucão ali, tá vendo? E depois que ele passa por mim, aí ele fica lerdíssimo aqui, entendeu? A frequência que eu percebo depende do movimento da fonte, entendeu? Esse aqui é o ponto. Bom, então o efeito Doppler é isso, é a mudança de frequência que você percebe uma certa fonte ter por conta do fato de a fonte estar se aproximando ou se afastando de você, foi o que eu mostrei no aplicativo, mas também acontece quando você se aproxima ou se afasta da fonte. Tá? Então a gente vai introduzir, vai discutir, é isso que a gente vai discutir agora em sequência. No que segue, em todos os slides próximos aí, as velocidades do observador, VO, e da fonte, VF, são todas expressas em relação ao ar. Tá? Porque depois eu vou discutir o efeito de estar havendo um vento na região onde você está ouvindo o som, mas o V0 e o VF aqui são todas em relação ao ar, e em valor absoluto. Tá? Em outras palavras, o sentido delas, positivo ou negativo, vai ser indicado explicitamente. A velocidade do som no ar é 343 metros por segundo, que nem a gente vimos há algumas aulas atrás. Isso traduzido em quilômetros por hora é 1.235 quilômetros por hora. Okay? Então vamos ver aqui os efeitos. Vamos ver aqui o negócio. Primeiro caso, a fonte está parada e o observador se aproxima da fonte. Tá? Depois eu vou, na sequência, discutir o caso reverso. A fonte está se movendo e o observador está parado em relação ao ar. Tá? Então está aqui a situação. Essa aqui é a fonte, né? Imagina que concretamente isso aqui é uma sirene, né? Que tá no chão lá emitindo um som e você está correndo em direção à sirene. Esse aqui é o caso, né? Aqui as ondas esféricas emanadas da fonte estão se propagando com a velocidade do som, 343 metros por segundo. Isso aqui é o comprimento de onda natural aí da fonte, né? Tem a ver com a frequência com que ela tá gerando esse som. E você está se aproximando aqui dessa coisa. Os comentários aqui. O comprimento de onda vezes a frequência F é igual à velocidade do som. Frequência F é a frequência do som que está sendo gerado, né? E o lambda é o lambda, né, que essa frequência produz. Se eu lembro que a frequência é 1 sobre o período, eu também posso usar que lambda é igual a C vezes T. Eu vou usar essas expressões aqui no que segue para tentar explicar por que quando o cara se aproxima desse padrão circular aqui que está se expandindo, ele ouve uma frequência mais aguda. Por que motivos? Vamos ver, vamos tentar entender por quê. No referencial do observador. Então, no referencial do observador, você está parado aqui, né?
E imagina essa distânciazinha aqui, ó, daqui até aqui, tem um comprimento de onda, né? Então está aqui ampliado, aqui, esse é um tracinho aqui que tem exatamente o comprimento de onda. Quando, normalmente, né, no referencial do ar, esse tracinho que está aqui, por conta da expansão desses círculos aqui, ele está viajando com velocidade c. Está indo para a direita, no caso aí, com velocidade c. Mas como eu estou no referencial do observador, eu, o observador, vejo esse trenzinho se aproximar de mim não com velocidade c, mas com velocidade maior. C mais a minha velocidade em relação ao ar, mais V0, entendeu? E isso vai ocasionar, vai fazer com que o quê aconteça? Vai fazer com que o período que eu perceba entre o máximo, a passagem desse máximo aqui da onda e a passagem desse máximo aqui, seja menor do que o período real da onda que está sendo gerada, né? Porque esse tracinho que está aqui, se ele estivesse viajando com velocidade de c, o intervalo de tempo entre a passagem desse tracinho, que é o máximo do som, e o próximo máximo seria exatamente igual ao período. Mas como eu estou andando, esse trenzinho está andando a velocidade maior do que c, o período vai ser menor. Entendeu? E qual vai ser esse período aqui? É só fazer cinemática aqui. A distância que vai passar por mim aqui é lambda, né? Depois que esse cara passa, o outro passa uma distância lambda atrás, né? Eles estão viajando a uma velocidade c mais v0, então o intervalo de tempo entre a passagem desse tracinho e desse tracinho pela bolinha vermelha é dado por isso aqui, né? É a velocidade do trenzinho, né? Digamos assim, do vagãozinho azul ali, né? Vezes o intervalo de tempo é a distância, é lambda, entendeu? Essa é a frequência que eu ouço, não é a frequência t, é a frequência que eu ouço. A frequência t é lambda sobre c, percebeu? Então a frequência que eu ouço é menor do que aquela, porque o denominador aqui, em vez de C, é maior do que C, entendeu? Então eu ouço um período menor, portanto um som mais agudo, entendeu? E a frequência que eu ouço é 1 sobre T', né? É só inverter essa expressão aí, é C mais V0, e aí sobre lambda, né? Mas aí eu troco o lambda para exprimir em termos da frequência da fonte mesmo, né? Eu troco o lambda, que aparece aqui embaixo no denominador, por C vezes, ou desculpa, por C sobre F, né? Usando isso aqui, né? Eu troco o lambda, que deveria aparecer aqui no denominador, por C sobre F e aparece isso aqui. Então a frequência que eu ouço é a frequência da fonte mesmo, é o som lá da fonte, sei lá quantos hertz, mas é um pouquinho ampliado, em outras palavras, é mais agudo. O quão mais agudo? Exatamente por esse fator aqui, que é a velocidade do som, 343 metros por segundo, mais a velocidade com que eu estou me aproximando da fonte, né, dividido por C. Esse número é 1, alguma coisa, entendeu? Essa é a frequência, é o aumento de frequência devido à aproximação do observador em relação à fonte parada. Tá? Se o observador se afasta, a conta é idêntica. Né? A conta é idêntica, a única coisa que troca aqui é o sentido aqui da velocidade. De C mais V0 vira C menos V0. É só isso. Tá? Então, o sinal da velocidade do observador, mais aqui em cima ou menos, depende do observador estar se aproximando da fonte, aí, cujo caso é mais, e a frequência é maior, fica mais aguda, ou é menos, quando ele está se afastando da fonte, e aí a frequência fica mais grave. Agora, o observador parado e a fonte se aproximando. Então, está aqui o observador parado e a fonte está se movendo em relação ao ar com velocidade VF. Aí o que acontece é aquele padrão lá que a gente viu no aplicativo. Os círculozinhos ficam achatados aqui na frente e ficam expandidos aqui atrás. Por que motivo? Porque os círculozinhos, eles são o centro desses círculozinhos aí, que estão se expandindo com velocidade c, é no ponto onde eles foram gerados. Mas como a fonte está se movendo, ela gerou cada um desses círculozinhos em um certo ponto. Né? Então, os círculozinhos todos não são concêntricos, como quando a fonte está parada em relação ao ar. Né? Então, cada um deles tem um centro diferente. Né? Então, é isso que dá origem a esse padrão que está aqui. Essa diferença de distância ali não é o lambda, de fato, da fonte. Né? Não é o comprimento de onda, não é C sobre a frequência da fonte. Não é, é menor, porque está achatado ali na frente. Né? O quão menor? Ele é o lambda subtraído do quanto a fonte anda durante um período de oscilação. Né? Então, é lambda menos, isso aqui é o quanto a fonte anda durante um período de oscilação, menos VF vezes T. Entendeu? Esse aqui é o achatamento que está ali. Então, esse trenzinho aqui, que vai produzir no seu ouvido
a frequência que você vai perceber, ele não tem extensão lambda, que nem tinha no slide anterior, onde a fonte estava parada em relação ao ar. Ele é mais curtinho, né? Ele é lambda menos a velocidade da fonte vezes o período da fonte mesmo, né? E ele está viajando em direção a você com C. Isso é C mesmo, né? Porque você não está se aproximando dele, né? Então ele está se expandindo no ar com a velocidade C mesmo. Só que ele é mais curtinho, ele não tem tamanho lambda, entendeu? É isso que dá origem à frequência que você vai perceber ser mais aguda, né? O período, quer dizer, o intervalo de tempo entre a passagem do máximo desse trenzinho e o máximo desse trenzinho, que é o período que o seu ouvido percebe, é o T', né? A distância, o tamanho, a extensão do vagãozinho ali, desse vagãozinho ali, né? Dividido pela velocidade com que ele está andando, que é C, né? Nesse caso aí é C mesmo, tá bom? Então, isso aí, essa frequência que está aqui é a frequência percebida. Eu posso reescrevê-la como em termos de frequência, simplesmente invertendo isso aqui, né? 1 sobre T' é a frequência que você ouve, né? E aí aparece aqui C, né? Aparece C e aqui embaixo tinha que escrever. Deixa eu fazer a continha aqui para você entender o que é isso aí que eu fiz aí. Cadê a minha caneta aqui? Aqui. Então, a expressão aqui, invertendo essa expressão aqui, você tem F' igual, inverte essa fração, né? C sobre lambda menos VF T, aqui, né? Dessa forma que está aqui. E aí eu faço aparecer aqui uma frequência aqui, né? Uma frequência aqui, e divido por uma frequência aqui embaixo, né? Divido por uma frequência aqui embaixo, para não alterar nada. 1 sobre a frequência é o período, então eu apago esse 1 sobre a frequência aqui e pago o período lá em cima, tá certo? E aí, com isso, agora eu subtraio o período. Tá vendo aqui, ó, agora essa fração que está aqui? Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho aqui. Tá vendo? Tá quase. Ops, aqui, ó, tá quase igual aquilo, né? Só falta fazer uma coisinha aqui, ó. Dividir tudo por esse T aí, né? Então, ó, cancela esse T aqui e divide por T aqui, né? E aí, lambda sobre T, você reconhece, lá, lambda, tá vendo ali? Lambda sobre T é o C, tá? Então, essa coisa aqui vira C sobre C menos VF vezes F, que é essa expressão aí que a gente encontrou, né? Bom, deixa eu apagar agora aqui. Ok, apagou. Espera um minutinho. Então, tá bom. Então, quando a fonte está se aproximando de você, que nem é o caso aí que a gente analisou, né? Aqui no numerador aparece C e aqui é C menos VF, né? Esse número que está aqui é maior do que 1, né? Porque o denominador aqui é menor do que C, né? Então, esse troço aqui é 1, alguma coisa. Então, a frequência que você ouve é maior, mais aguda, né? Do que a frequência do som que está efetivamente sendo gerado. Né? Que, por exemplo, se isso aqui é um carro, uma ambulância, né? O cara que está dirigindo dentro da ambulância não está se movendo, a ambulância não está se movendo em relação a ele, né? Então ele ouve a frequência do som mesmo, a frequência natural do som. Mas você que está parado na calçada ouve uma frequência F', entendeu? Que é maior do que a frequência que o motorista da ambulância ouve. Entendeu? E o quanto maior é isso aqui, a velocidade do som, 343 metros por segundo, e embaixo é 343 metros por segundo, menos a velocidade da fonte em relação ao ar. Tudo isso em relação ao ar, como eu comentei no início aí. Né? Se a fonte estiver se afastando, aí tudo que você tem que fazer é trocar o sinal da velocidade da fonte. Né? O sinal da velocidade da fonte de menos vira mais. Tá? E aí o que acontece aqui? Aí agora o numerador, desculpe, o denominador é maior do que o numerador. Né? Quando eu boto o sinal mais aqui, e estou imaginando que a fonte está indo para a esquerda, né? Ela está se afastando de mim, aí aparece C sobre C mais VF. E aí acontece o que você sabe que acontece, que a frequência fica mais baixa, fica mais grave o som, né? Esse número passa a ser 0, alguma coisa, 0,9, sei lá, 0,8 ou o que seja, tá bom? Então tudo frequência, fonte se aproximando, você bota o sinal menos aqui e essa frequência é maior do que essa. O som fica mais agudo. Quando a fonte se afasta de você, aí você coloca C mais VF, e aí esse número é 0, alguma coisa, a frequência que você ouve é mais grave do que a velocidade, do que a frequência F. Esse é o caso geral. Então, resumindo tudo, porque você não precisa ter, você pode ter as duas coisas se movendo, né? Você pode ter a fonte e o observador se movendo, e aí a combinação dos dois efeitos é essa expressão que está aqui. Né? O efeito do observador, da velocidade do observador, aparece no numerador. Né? Com o sinal mais, caso o observador esteja se aproximando da fonte, e com o sinal menos, se ele estiver se afastando.
E aqui é o efeito da velocidade da fonte, né? Aí você pode ficar na dúvida, pô, mas quanto que eu uso mais em cima ou menos embaixo, tal e coisa, né? Bom, primeiro comentário é que as velocidades V0 e a velocidade do observador e a velocidade da fonte são em valor absoluto e são em relação ao ar, tá? E significa que o sinal delas, se eles estão se aproximando ou se afastando, é decidido pelo sinal, tá? O sinal apropriado você pode determinar, em vez de ficar tentando memorizar, quando se aproxima eu uso isso e tal coisa, simplesmente observando se o movimento do observador e da fonte é no sentido de aumentar ou de diminuir a frequência, né? Então, você analisando cada caso, aí você consegue saber se você tem que colocar o sinal mais ou menos aqui em cima ou mais ou menos aqui em cima, caso as duas coisas, os dois estejam se envolvendo, né? Tanto o observador quanto a fonte, você consegue, como eu vou mostrar aqui num exemplozinho, facilmente determinar se você tem que usar mais ou menos aqui ou mais ou menos aqui. Olha aqui essa aplicaçãozinha simples aqui. Você tem aqui um carro de polícia lá com a sirene ligada, andando a 120 km por hora em relação à estrada, não tem vento nenhum, portanto é a velocidade dela em relação ao ar também, né? 120 km por hora em relação à estrada e ao ar, né? E você está andando lá, o Fusquinha, a 60 km por hora. Aí a pergunta é que frequência que você vai ouvir aqui no Fusquinha, tá? Se o carro da polícia emite um som de frequência F, qual é a frequência ouvida no Fusca? Não há vento nessa situação, então essas velocidades em relação à estrada são as velocidades da fonte e do observador naquelas expressões que a gente discutiu agora há pouco, né, no slide anterior. Bom, a dúvida é só o sinal, né? Claramente isso aqui é a fonte, isso aqui é o observador, né? A dúvida é o sinal. A razão do sinal em cima lembra que aqui em cima no numerador isso é a velocidade do som, né, em quilômetros por hora. Isso aqui é a velocidade do som em quilômetros por hora. A dúvida é se é mais ou menos a velocidade do observador aqui, né? Que o observador é o Fusca, está evidente, né? A dúvida é se você tem que usar mais ou menos. Aí você se considera assim: o Fusca, o movimento dele para a direita em relação ao carro da polícia está contribuindo para aumentar ou diminuir a frequência? Ele está fugindo da fonte. Pode ser que é verdade que ele não está conseguindo, né? Porque o carro da polícia está se aproximando dele, mas do ponto de vista do que ele está fazendo, ele está se afastando da fonte. Então ele está contribuindo para fazer mais grave o som, né? Então o sinal a ser usado aqui é no sentido de diminuir o numerador, entende? Por isso que você usa o sinal menos. O Fusquinha está se afastando da fonte. E a fonte? A fonte está se aproximando do observador. É verdade que o observador está tentando fugir, mas a fonte está se aproximando, né? Então ela está contribuindo para aumentar a frequência. E, correspondentemente, ele tem que contribuir para diminuir o denominador. Diminuir, né? Por isso o sinal menos. Entendeu? Então, tanto em cima quanto embaixo, o sinal é menos. Tá bom? É assim que você analisa. Ó, a fonte está se aproximando, então ele vai contribuir para aumentar a frequência. Então, se eu botar um mais aqui, eu vou estar contribuindo para diminuir a frequência, né? Tem que botar menos, entendeu? Para ficar um numerador o menor possível. Tá? E o Fusca se afastando, o observador se afastando da fonte, contribui para o som ficar mais grave, frequência menor. Né? Então, o numerador aqui você escolhe o sinal de maneira a fazer diminuir o numerador. Né? A escolha tem que ser menos. Entendeu? Pronto, acabou. Essa está tudo em quilômetros por hora aqui, né? Então você faz a conta, dá 1,54 F. Tá? Então a frequência aqui do cara aqui, se for 400 Hz, o som que você ouve é 1,054 Hz. É um pouquinho maior do que 400 Hz. Apesar dele estar fugindo, né? Apesar dele estar fugindo, contribuindo para a frequência ficar mais grave, né? O som ainda assim fica mais agudo para ele. Ok? Tá aí o exemplo de como é que você decide aí a respeito desses sinais aqui. Não é nada muito complicado, não. Por que essa situação não é equivalente a essa? Né? O carro da polícia estava a 120 e esse cara estava a 60. Por que não é equivalente ao cara estar a 60 e esse cara está parado? Realmente não é equivalente. Né? Nesse caso que está aqui, a velocidade do observador é zero, então não aparece nada aqui dentro, não tem nem dúvida quanto ao sinal. E esse cara está se aproximando a fonte está com a velocidade de 60, se aproximando do observador. Então aqui aparece menos 60. Né? Se você fizer essa conta que está aqui, você não encontra aquele 1,054, você encontra 1,051, não é equivalente. Né? Curiosamente, essas duas situações aí, apesar da velocidade relativa da fonte do observador não ser a mesma nos dois casos, né? O Fusquinha está a 60 e a polícia está a 120, do ponto de vista da velocidade relativa, é a mesma coisa de que o Fusquinha está parado e a polícia está a 60. No entanto, o efeito sonoro é diferente.
Por que acontece essa diferença? Por que o resultado do efeito Doppler não depende simplesmente da velocidade relativa entre o observador e a fonte? A resposta é porque existe o ar, né? O ar é um referencial absoluto no caso do som, né? E as velocidades das coisas, o que importa não é a velocidade relativa das coisas, é a velocidade de cada coisa referente ao ar, que é o referencial privilegiado no caso de ondas sonoras. Entendeu? Não existe, digamos assim, o efeito Doppler sonoro tem um referencial privilegiado, entendeu? Que é o referencial do ar. Tá? Então, essas duas situações são diferentes. O cara está se movendo 120 em relação ao ar, ou ele está a 60 em relação ao ar, é diferente. Então, não interessa que a velocidade dele em relação ao Fusca é o mesmo. Tá bom? Então, a resposta, porque as velocidades V0 e VF são em relação ao ar. Tá bom? O ar é o referencial privilegiado aí no caso dos efeitos sonoros. E se houvesse um vento na primeira situação? Está aqui a primeira situação, né? 120 km em relação à estrada, 60 km em relação à estrada, mas está soprando um vento aqui de 60 km por hora. Aí o ponto é esse, é que na expressão do efeito Doppler você tem que colocar a velocidade da fonte e do observador em relação ao ar. Entendeu? É sempre em relação ao ar. Então você não vai colocar 60 e 120 nesse caso, não. Tá? Então, a polícia está se movendo, a fonte está se movendo em relação ao ar a 60. Né? O ar está se movendo aqui da esquerda para a direita, supostamente. Né? E o Fusca está se movendo em relação ao ar a zero. Ele está parado em relação ao ar. Né? Ele está se movendo em relação à estrada, mas para efeito Doppler, o que interessa é a velocidade das coisas em relação ao ar. Então, nesse caso aí, no referencial do ar é isso que você tem. Tá? Então, o resultado aqui na primeira situação, se estivesse soprando um vento a 60 km por hora, você obteria o resultado que a gente calculou no slide precedente. Bom, agora um comentário relacionado a isso aí. Quando os caras medem a velocidade dos carros nas rodovias e coisa, eles usam aquelas pistolas, né? Aquelas coisas, aponta para o carro lá, aperta o negócio e mede a onda eletromagnética, não é um efeito Doppler relativístico, não é um efeito Doppler sonoro, é um efeito Doppler eletromagnético. Ele emite uma onda eletromagnética que com essa frequência que está aqui, 24.15 GHz, giga é 10 a 9 Hz, as frequências eletromagnéticas geralmente são enormes assim, né? E aí essa onda eletromagnética bate na lataria do carro e volta pro sujeito lá, pro receptor, né? E aí a frequência que chega no receptor, antes da reflexão, né, a frequência que chega no carro em movimento já é alterada por efeito Doppler. Depois o carro age como um emissor. Né? Então tem um efeito combinado assim da recepção, da reflexão da onda, e tem um efeito combinado da recepção da onda eletromagnética pelo carro em movimento e depois pela emissão, pela reflexão no fundo, né, do carro em movimento. Aí essa alteração da frequência que é o que o aparelhinho lá calcula a velocidade do sujeito. Efeito Doppler de ondas eletromagnéticas tem uma diferença importante em relação a efeito Doppler de sonoros. Né? Bom, primeiro sobre ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas existem com as mais variadas frequências. Né? Aqui embaixo, nessa faixa azul, aqui você vê frequências. Aqui você vê os tipos, né, de ondas eletromagnéticas. Desculpa, você não está vendo nada, cadê o cursor aqui? Os tipos de ondas eletromagnéticas. Né? Rádio marítimo, né, rádios usados por navios e coisa e tal, operam nessa faixa aqui que se chama Very Low Frequency, VLF. Né? A frequência é da ordem de 3.000 a 30.000 Hz. Né? Ondas de sinal marítimo é um pouquinho maior, é low frequency, né, que se chama. Ondas de rádio AM, que ninguém ouve mais, enfim, rádio de aviação e coisa e tal, usa medium frequency, frequência média, aqui, entre 300 kHz e 3 milhões de Hz, Mzão e mega. Né? Shortwave radio, rádio de ondas curtas. É um tipo de rádio lá que você consegue ouvir estação até lá do Japão, porque ela fica refletindo na atmosfera, então ela não. Ela vai fazendo a curva em cima da superfície da Terra, você consegue ouvir estações de rádio longíssimas, enfim. Essas coisas eu acho que nem mais existem, mas enfim, ninguém mais usa essas frequências para essas coisas, mas enfim. Televisão, né? Very high frequency e ondas de rádio operam nessa faixa que se chama VHF. Aqui a frequência de 30 milhões de Hertz a 300 milhões de Hertz. Aqui em amarelo, aqui eu não falei, né, mas em amarelo é o comprimento de onda da onda correspondente. O produto do comprimento de onda pela frequência é a velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo.
né? Então, isso aqui é a onda de televisão, tem a onda de televisão UHF, celulares usam essa faixa de frequência aqui, GPS, a comunicação do seu celular com o satélite que fica lá, o satélite geoestacionário que fica lá em cima para saber sua posição e coisa e tal, opera nessa frequência que está aqui. Wi-Fi, tá aí, não sabia disso, o Wi-Fi lá, da sua anteninha aí que você tem aí na sua casa aí de Wi-Fi, opera nessa faixa de frequências aqui. 4G, bom, 4G é coisa de celular, né? A maneira como o celular se comunica com as torres e coisa e tal é nessa frequência. Satélite de comunicação é frequência ainda maior e radioastronomia são aplicações ainda maior. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então, essa frequência aqui do radar da polícia, de 24 GHz, opera aqui mais ou menos, nessa faixa que está aqui. Tá? Não interfere com as frequências de celular e coisa e tal, é frequência maior. Mas enfim. Mas o efeito Doppler eletromagnético, ele tem uma expressão diferente do efeito Doppler sonoro. A gente não vai trabalhar com isso aqui, é só para mostrar, né? O C aqui não é a velocidade do som, é a velocidade da luz, a velocidade das ondas eletromagnéticas. Todas as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma velocidade, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Esse C aí. Esse VOF aqui não é nem a velocidade do observador nem a velocidade da fonte, é a velocidade relativa dos dois. O efeito Doppler eletromagnético, diferentemente do efeito Doppler sonoro, não depende das frequências do observador e da fonte individualmente. Depende apenas da frequência relativa de um em relação ao outro. E a razão é essencial, essa que é a física importante, é porque a onda eletromagnética, diferentemente da onda sonora, não se propaga no meio. A onda eletromagnética se propaga até no vácuo, né? Então, não existe um referencial privilegiado em relação ao qual a velocidade do observador e da fonte tenham que ser medidas para efeitos de efeito Doppler eletromagnético. Consequentemente, o efeito, o aumento ou a diminuição da frequência, devido à velocidade do observador e da fonte, é função da velocidade relativa, quanto um está se movendo em relação ao outro. Se os dois estiverem se movendo em relação à estrada, por exemplo, a diferença de velocidade VOF seria zero, não tem efeito Doppler nenhum. Né? Se os dois estão andando com a mesma velocidade, não tem efeito Doppler nenhum. Mas no caso, enfim, no caso lá do policial lá, ele está parado, né? E você está se movendo em relação a ele, né? Então esse VOF aqui é a sua velocidade em relação ao policial, entendeu? E aí o sisteminha lá, e aparece essa raiz quadrada aqui que não existe lá no efeito Doppler sonoro. Tá? Só uma curiosidade, que isso aí é o que acontece, essa é a diferença de efeito Doppler com ondas eletromagnéticas e efeito Doppler. Isso aqui você estuda quando você estuda eletromagnetismo, né? E efeito Doppler sonoro, que a gente acabou de discutir. Está ali a velocidade da luz. Né? A velocidade da luz, ou de qualquer onda eletromagnética, é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Né? Se você multiplicar esse lambda, qualquer lambda desse, por qualquer frequência dessa, o produto disso por isso, ou disso por isso, ou disso por isso, dá sempre esse valor constante aqui, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Aí, que corresponde em quilômetros por hora a absurdos 1,1 bilhões, isso é bilhões de quilômetros por hora. Tá? Ok, agora sobre velocidades supersônicas. Então está aqui a imagem aqui de um GIFzinho aqui de uma fonte emitindo ondas sonoras, né, e se movendo em relação ao ar. Né? E acontece aquele achatamento lá que a gente já viu das ondas aqui na frente, o comprimento de onda diminui aqui na frente e aumenta atrás. Né? Isso aqui é o que acontece quando o objeto está se movendo a 0,7 Mach. Mach é o nome de um físico alemão que começou a estudar esses efeitos de velocidades maiores que o do som. Eu vou mostrar uma imagem ali de uma coisa, ele estudava a velocidade de uma bala de fuzil, né, passando através do ar e tal e coisa, já vou mostrar o efeito. Aí a gente sempre se refere a velocidades, a razão, velocidade do corpo em relação à velocidade do som como Mach. Então, Mach 0,7 significa que a fonte ali está se movendo a 0,7 vezes a velocidade do som no ar, 343 metros por segundo, entendeu? Muito bem, isso é o que acontece com o perfil das ondas circulares quando ele está andando a 0,7. Vamos aumentar ainda essa velocidade. Ó. E quando ele está andando a Mach 1, a fonte está andando exatamente na velocidade do som. Aí o que acontece? Ela emite uma onda esférica e já corre e já cola na frente. Ela anda na mesma velocidade com que esses círculos se expandem. Então ele vai exatamente na frente desse cara que está aqui, né? E forma esse padrão aqui curioso. Aqui, né? E quando ele ultrapassa a velocidade do som, aparece isso.
aparece esse cone. Tá vendo aqui que tem um cone, aqui esse perfil aqui, esse se chama o cone de mar. Né? Aqui no caso aqui, o pontinho furou, digamos assim, o círculozinho que ele gerou no instante precedente. Ele gera um círculozinho que se expande com uma velocidade de 343 metros por segundo, mas como ele anda mais rápido do que 343, ele fica na frente, no próximo círculozinho que ele vai gerar, digamos assim, né? Ele já está na frente daquele, já furou aquele círculozinho, né? Aí forma esse padrão aí desse cone, aqui que se chama o cone de mar. Vamos aqui, ó, quando a velocidade da fonte é maior do que a velocidade do som, acontece esse padrão aqui de círculos que você acabou de ver ali no slide precedente. Então está aqui a fonte andando com uma velocidade maior do que c, supostamente, né? Esse círculo azul, por exemplo, ele foi gerado quando a fonte estava exatamente aqui, né? No passado, né, quando a fonte estava aqui, esse círculo preto quando a fonte estava aqui, exatamente no centro do círculo preto e tal coisa, né? Então eu quero saber qual é como que esse ângulo aqui desse cone de círculos, ele tem a ver com a velocidade da fonte. Aí a situação é simples, isso se chama o ângulo ali que eu quero determinar, o θ m, né? É aquele ângulozinho. Como é que eu encontro esse θ m? Observe esse ponto preto aqui. Esse ponto preto foi a fonte estava aqui quando esse círculo aqui foi gerado, né? No instante da fotografia, a fonte agora já está aqui e o círculozinho que foi gerado com o raiozinho mínimo se expandiu com uma velocidade do som, né? E agora ele tem esse tamanho que está aqui, né? Então essa distância desse ponto até esse ponto é o quanto a fonte se moveu nesse intervalo de tempo, ΔT. Que intervalo de tempo? Entre esse instante, onde a fonte estava aqui, e esse instante, onde a fonte agora está aqui. Né? Então, isso aqui é VF vezes ΔT. Okay? E outra coisa que eu sei é que a distância o raio desse círculo é o quanto esse círculo se expandiu durante esse mesmo intervalo de tempo. Como o círculo se expande com a velocidade do som, então a distância daqui até aqui, né, como esse tracinho aqui é tangente aos círculos, esse lado que está aqui faz 90 graus ali com aquela linha das tangentes. E ele mede C vezes ΔT. Né? Então, esse ângulo que está aqui é 90 graus, né? Porque esse círculo aqui não é tangente a essa linha, então esse ângulo aqui é 90 graus. Então, aprecia agora esse triângulo retângulo aqui. Ó. Tá vendo esse triângulo retângulo? Esse cateto aqui é C ΔT e a hipotenusa é VF vezes ΔT. O VF aqui está sendo suposto ser maior do que C. Né? Então, imediatamente você descobre que o seno do ângulo do cone é simplesmente C sobre VF. Né? O VF é maior do que C, por isso que esse ângulo aí existe. Né? Então, isso aí é o seno do ângulo de mar, né, que se chama, do ângulo do cone de mar. Quanto mais rápido você estiver andando em relação a C, né, menor vai ser esse seno. Né, vai ser, né, se esse cara aqui é próximo de C, é C mais um tantinho, então o θ aqui é quase 90 graus. Né, mas à medida que esse VF fica cada vez maior, o seno do ângulo diminui. Quando o seno do ângulo diminui, o ângulo diminui. Né, o ângulo aqui fica cada vez mais agudo quanto mais rápido está andando a fonte. E essa é a imagem aqui. Isso aqui se forma, por exemplo, quando esse avião aqui está supersônico, né? E forma esse cone aqui de vapor de água, aqui atrás forma vapor de água, que eu já vou explicar, e isso aqui é o cone que se forma no caso dessa bala aqui, que isso aqui é uma fotografia do experimento do Mach, desse físico alemão aí, que M-A-C-H, Mach, né? Ele estudava como que ele podia, usando esse cone aqui, determinar a velocidade dos objetos, né? Ele está se movendo no ar, supostamente, sei lá, ele conseguiu fotografar, né? Então a pergunta, qual dos dois, o avião ou a bala aqui, supondo que ambos estão se movendo no ar, né? Qual dos dois está se movendo mais rápido? É quem tiver o ângulozinho do cone, quem tiver o cone mais agudo, né? Então, claramente aqui é a bala, né? O ângulozinho aqui do mar é esse ângulo daqui até aqui, né? Ele é mais agudo do que esse ângulo aqui, né? Do que esse ângulo. Esse avião aqui acabou de bater, de ultrapassar a barreira do som. Né? Provavelmente a velocidade dele não é ainda muito acima de 343 metros por segundo, de 1.200 e alguma coisa quilômetros por hora. Ok? Então a bala está andando mais rápido, supondo que isso aqui seja o ar, né? Não, enfim. Bom, então vamos tentar entender aqui porque que às vezes forma aquela nuvem branca dentro do cone de mar. Olha esse efeito aqui na Coca-Cola, quando você abre uma garrafa de Coca-Cola. Quando você abre a garrafa de Coca-Cola, a súbita expansão do ar ali leva à condensação
do ar e forma essa névoa aqui dentro da garrafa. Isso aqui é ocasionado por conta do fato de que a pressão dentro da garrafa antes de você abrir era alta e subitamente ficou baixa, né? Algo semelhante acontece no caso do avião. Então, deixa eu desenhar aqui o avião. Imagina que isso aqui é o avião lá, né? Enfim. E isso aqui é o cone, é o cone de mar. Aí o que acontece na pressão do ar aqui nessas regiões aqui é o seguinte: a pressão, quando você atravessa o cone de mar, tem uma súbita variação. Ela é baixa aqui na frente, ela é enorme aqui bem na superfície do cone e depois volta a ser baixa. Então é como se fosse assim, um pesão gigantesco aqui e um pezinho pequeno ali, né? A razão da pressão exatamente na superfície do cone ser tão elevada é porque ela é digamos assim, que nem a gente viu na dedução da expressão do cone de mar, é lá que todas as superfícies das ondas esféricas que foram geradas em momentos anteriores se juntam, né? Então, nessa região que está aqui, você tem a concentração, né, de todas essas regiões aqui de alta pressão. Então, é bem ali que se forma. Logo atrás e logo na frente, não. Aí a pressão já volta a ser normal. Então, se você apreciar o que acontece com uma molécula de água quando ela é atravessada pelo cone, ela está numa pressão modesta, subitamente a pressão se eleva brutalmente e depois ela abaixa brutalmente, né? Então, a pressão abaixa brutalmente, é ali que acontece a condensação, exatamente atrás, quando a pressão a pressão atuando no vapor de água subitamente abaixa, né? Passa da pressão altíssima aqui da fronteira do cone para a pressão abaixo. Aí o vapor se condensa atrás, se condensa aqui atrás, assim, né? Pelo mesmo efeito aqui da garrafa de Coca-Cola, né? Pressão alta seguida de pressão baixa faz o vapor condensar. É isso que acontece ali.